Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Aqui eu mostro sacadas para ajudar você a superar dificuldades e desafios no seu dia a dia. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre logística em tempos de crise. Mas o que é crise? O que a crise significa? Crise é quando a gente, por algum momento, uma pessoa ou um grupo de pessoas, elas têm mudanças bruscas, mudanças significativas numa situação habitual dela. Então, algo que sempre acontecia de uma determinada forma e muda de forma muito rápida. Isso gera uma crise. E a crise, ela pode ser uma situação que, quando você consegue vencê-la, ultrapassa esse momento de crise, ela pode ser uma situação de crescimento, de desenvolvimento. Sim, você pode aprender durante uma crise. Porque como você é forçado a sair de uma zona que é conhecida, que é o seu dia a dia, e você entra num mundo totalmente diferente, você cria uma capacidade de adaptação, uma capacidade de reação a situações menos favoráveis. Você é forçado a pensar diferente. Você é forçado a pensar em alternativas. Porque você precisa, de alguma forma, conviver com a crise e evitar que aquela situação impacte o menos possível o seu negócio, a sua empresa, as suas operações. Por isso que essa necessidade de buscar o equilíbrio no momento de crise faz com que nós cresçamos como profissionais. E a crise nos faz ter um sentimento de medo. E é normal você ter medo no momento de crise. Afinal, é algo que vai fugir do que você está acostumado, vai fugir do seu dia a dia. Nós somos seres humanos. O nosso sistema nervoso, nosso cérebro, ele tem um instinto de sobrevivência. Então, quando a gente entra numa situação que é diferente do que nós estamos acostumados, nos dá medo. Só que a diferença de nós, seres humanos, é que quando nós temos medo, nós temos capacidade de pensar, nos mover com ações para que a gente consiga contornar aquele problema. O que é diferente do pânico. Quando você entra em pânico, esquece, você congela e não consegue fazer mais nada. Mas não, quando você tem medo, você é forçado a pensar em formas de resolver aquilo. E acaba sendo um gatilho para vir ideias diferentes e novas oportunidades. E durante o período de crise, uma área que é bastante importante, que é essencial para que as coisas continuem funcionando, é a logística. Não dá para pensar como que as coisas vão continuar funcionando, como as pessoas vão poder, de repente, ir num supermercado, vão poder ir numa farmácia, comprar comida, comprar um medicamento, sem você ter a presença da logística. A logística faz com que essas coisas, com esses produtos, cheguem nas lojas. Então é muito importante. Então, de fato, a logística, a operação logística, ela não pode parar. Ela tem que continuar. As operações têm que ter planos de continuidade operacional. Por isso que é muito importante, para que você não pare uma operação logística, é ter um plano de contingência. Mas como que eu cheguei à conclusão de que é importante na nossa área, na área de logística, ter um plano de contingência? Por que eu acho não? Como que eu descobri que um plano de contingência é fundamental numa área de logística? Pelo seguinte, eu já tive a oportunidade de passar por diversas situações de greve, por exemplo. E a greve, sempre que era ameaçada uma greve, que havia um alerta de pré-greve, uma possibilidade de ter uma greve, a primeira pergunta que era feita: como que nós vamos manter as operações? Como que nós vamos entregar para um cliente? Como que nós vamos conseguir receber matéria-prima? No geral, como que as operações vão continuar nesse momento? E aí você já tinha uma exclamação logo depois.
não podemos parar. Temos que continuar as operações. E aí quando você pensa em continuar operações, parece ser algo simples você parar uma operação, mas não é. Uma empresa que tem alto investimento em capital intensivo, máquinas e tudo mais, parar uma operação e depois você retomar aquela operação pode levar de repente 12 horas, um dia, porque até você de repente estabilizar o processo, estabilizar a operação, você vai produzir de repente produto não conforme. Então não é simples você parar uma operação. Por isso que é toda a preocupação da continuidade operacional. Para você manter a continuidade operacional, em qualquer empresa, a logística dentro da cadeia de suprimentos é o que faz essa engrenagem funcionar. Afinal, é a logística que está ligando o fornecedor à sua empresa e a sua empresa ao cliente. Então, para você conseguir ter uma continuidade da sua cadeia de suprimentos, a logística precisa estar preparada. E quando você tem uma situação como uma greve, como uma paralisação, manifestações, você tem que estar preparado como é que você vai conseguir trabalhar numa situação fora do normal. E eu lembro de ter que montar planos de contingência cada vez que surgia uma situação fora do controle da empresa. Então a gente fazia reuniões, discutia os planos, discutia as ações, o que nós íamos colocar para reverter tal ponto, quais eram as estratégias e, ok, uma vez pronto o plano, ele era controlado e monitorado diariamente, se não de hora em hora. Na verdade, era de hora em hora, porque diariamente podia ser até muito tarde. Mas dependendo do nível das pessoas, eles podiam ver a resposta diária. Mas quem estava ali no front precisava olhar de hora em hora o que estava acontecendo. Então era o tempo inteiro eu no telefone acompanhando as operações, eu entrando de madrugada, a equipe entrando de madrugada. Pessoas que não podiam sair, que tinham que ficar bastante tempo na empresa para garantir que as coisas funcionassem, esperando um outro colega entrar. Então era um momento de muito estresse, mas era necessário. Por quê? Porque não podia parar. E todo esse plano que era montado era para diminuir o risco, mitigar o risco. Então, sempre que a gente colocava o plano, ao final do dia, você tinha lá um report para o diretor, e do diretor para o presidente, como é que foi? Conseguimos, não conseguimos, o que parou, o que não parou, o que deu certo, o que não deu. Ele estava sendo atualizado. E ele sabia que a gente tinha um plano. Então, de certa forma, ele ficava mais confortável, não seria a palavra, mas ele, pelo menos ele estava sabendo que, olha, as pessoas estão atentas e estão preparadas e se preparando para o pior. Ficou claro por que o plano de contingência é importante? É claro que ninguém quer ficar pensando em situações catastróficas, situações críticas. Ninguém aqui quer ser o cavaleiro do apocalipse, mas a gente precisa pensar em situações, pode colocar em risco a continuidade dessas operações. É importante a gente pensar e se preparar para isso. Agora pense o seguinte, quando que você acha que é melhor você se preparar para uma situação de crise, um problema crítico que afete ali ou que possa afetar a continuidade das suas operações? Quando que é melhor você montar um plano de contingência? Quando você está no meio da crise e os nervos estão à flor da pele, o bicho está pegando, na expressão popular? Será que essa é a melhor forma de montar um plano de contingência? Quando a água já bateu ali, você está com ela quase te afogando? Não. Você vai montar um plano de contingência todo baseado em emoção. Você está sob forte emoção. É crítica a situação. Então, quando já está acontecendo o problema e você for parar para montar um plano de contingência, por mais frio que você seja, você ainda vai estar sofrendo impacto forte de emoção. Então, não é um bom momento para você preparar esse plano. Será que não seria melhor você pensar antes de que essa situação de crise acontecesse? Será que você não teria mais calma
para pensar em ações mais eficazes, mais eficientes, para que você realmente passasse por esse período turbulento? Sem dúvida, fazer isso com antecedência é muito melhor. Você não vai estar com a sua cabeça pressionada. Você não vai estar vendo o problema ali na sua frente e você desesperado precisando resolver. Com certeza, você vai ter até mais tempo para discutir as ações. Você vai ter mais tempo para chamar pessoas para discutir o que precisa ser feito. E as ações vão ter menos impacto emocional. Com certeza serão muito mais racionais do que se você estivesse fazendo durante o período da crise, quando a crise já está instalada. E tem ações que você vai precisar colocar em vigor, implantar, que pode ser que você precise de algum recurso adicional. E esse recurso adicional, ele pode não estar lá disponível para você imediatamente. E aí, como é que você vai fazer? Você precisa, de repente, comprar algum recurso. Você precisa preparar alguma coisa para te ajudar em uma determinada ação. Então, se você faz isso com antecedência, você consegue ter aquilo pronto quando aquela situação acontecer. E também tem ações que não são simplesmente dar um estalar de dedos e elas vão entrar em vigor. Tem ações que precisam de algum tempo para que você consiga fazer com que ela surta efeito. E você precisa saber quanto tempo. Então, quando você faz isso com antecedência, você consegue ver. Por isso que é importante você ter um plano de contingência. Porque você está preparado para aquele problema. Por isso que chama plano. Não é quando você já está com a crise instalada e aí não existe plano. Aí é botar a ação para rodar, pensa e coloca, pensa e coloca. Quando você pensa antes, aí você tem um planejamento. E a tendência é que com um planejamento adequado, você consiga passar por uma situação crítica de forma menos dolorosa. Você conseguirá mitigar alguns problemas. Então, mesmo quando você é pego de surpresa por uma situação, por uma crise, e se essa crise você já levantou dentro das crises que você poderia, sim, ter algum impacto em algum momento, que elas poderiam acontecer, por mais que ela seja uma surpresa, você já está preparado. Então, você já sabe o que você deve fazer para que não pare. Essa é a grande importância de você ter um plano de contingência. Estar preparado quando uma crise acontecer. Mas e se eu não fizer? O que vai acontecer? Estar preparado por uma situação que vai te gerar um desconforto, que vai tirar você ali da sua casinha, vamos assim dizer, você vai ficar meio perdido. Você estar preparado para passar por aquilo te dá muito mais confiança. Você tem confiança de que você tem condições de passar por aquela turbulência. No entanto, quando você não tem nada e acontece uma situação dessa, a primeira sensação é de pânico. E o grande problema do pânico é que o pânico paralisa. E você não consegue pensar em nada. Você não consegue pensar em nenhuma alternativa. Você congela. E como a emoção estará ali à flor da pele, você talvez não consiga nem pensar em ações, em boas alternativas para reverter aquilo. Esse é o grande risco se você não faz um plano de contingência. Eu espero que a essa altura do vídeo você já tenha percebido o quanto importante é ter o plano de contingência. E você deve estar nesse momento se perguntando: poxa, como que eu consigo fazer um plano de contingência, montar um plano de contingência? Definitivamente, a gente não tem bola de cristal. A gente não consegue saber quando nós vamos passar por uma situação de crise. Infelizmente, a gente não consegue saber disso. Seria muito bom se a gente soubesse, ó, semana que vem teremos um problema, ou daqui a um mês teremos um problema, que aí com certeza todo mundo sentaria e já discutiria o problema hoje e já estaria preparado para quando ele aparecesse. Só que, infelizmente, elas não são anunciadas. As crises não são anunciadas. E às vezes, quando são anunciadas, o tempo seu de reação é
curto. Só que existem sim eventos que podem parar a sua operação e que ocorrem com uma certa frequência, que eles são recorrentes. Esse tipo de evento você tem total condições de mapear. Esse tipo de evento você tem condições de ter um controle maior. Apesar de você não ter uma informação exata de quando ele vai acontecer, a chance de que ele ocorra um dia ou outro é muito grande. Então, estar preparado para esses eventos, que são eventos recorrentes, já é um grande passo. E quais são eventos que você pode pensar que são recorrentes e que valeria muito a pena ter um plano ali de continuidade de operações, um plano de contingência? Greve da sua categoria, da categoria da sua empresa, né, do segmento da sua empresa. Pode ser uma greve de um fornecedor, de trabalhadores daquele segmento, daquela indústria, do seu fornecedor. Pode ser uma greve geral, que envolva paralisações de estradas. E aí, como é que a gente faz? Se paralisar a estrada A, a estrada B, de onde que eu trago o produto, como é que eu faço aqui para garantir que as pessoas cheguem na empresa? Você pode ter greves de trabalhadores, por exemplo, do transporte público. Como é que eu vou fazer quando tiver uma greve no transporte público, as pessoas precisam vir para o trabalho, e como é que eu monto um esquema de contingência para fazer com que os trabalhadores, com os colaboradores consigam chegar de repente até a minha fábrica? Você tem situações aí de manifestações políticas também que a gente pode ir para uma paralisação, pode ter algumas situações. E aí, quando acontece isso, como é que você se prepara? Tem outras situações de força maior. Se você está numa região que tem risco de enchentes, e quando tem um problema de um temporal, você tem que pensar um pouco até nessa questão climática da sua região. Então você está numa área que tem muita enchente, que quando chove é um caos. Como é que você consegue lidar com aquele problema? Se você trabalha em empresas onde tem, por exemplo, alimentícia, empresa farmacêutica, qual que pode ser uma crise? Você pode ter um problema de contaminação de um produto. Então, com certeza, aí dentro das regulamentações, das leis, já existem, né? Como é que você vai fazer para tratar essa crise, um recall de produto, ter uma série de situações que já estão mapeadas, então já estão bem previstas. Mas é uma situação de crise. Nós estamos até então falando de situações de crise, a maior parte delas externas. Mas vamos pensar numa outra interna, além dessa da contaminação. Vamos pensar num acidente fatal dentro da sua empresa. E aí, como é que funciona? Como é que vai ser toda essa comunicação? Como é que vai ser a tratativa? Como é que vai funcionar essa situação que é muito complicada dentro de uma empresa? Pense numa outra situação interna que pode acontecer. Você pode ter um problema de sistemas, e os sistemas não funcionam. E aí, qual que é a contingência que tem? Vai parar tudo? Você não vai mais faturar nada, você não vai mais expedir um caminhão. Qual que é a contingência para isso? Então, os sistemas, o funcionamento dos sistemas é muito importante. Então, você viu, existem diversas situações que podem ser verdadeiras para a sua empresa ou não. E você tem condição de pensar em outras também. Então você precisa pensar dentro do negócio onde você está, da operação que você está, quais são situações que podem parar a sua operação. Olhando ali o seu negócio, dentro de tudo isso que eu coloquei, com certeza muita coisa do que eu coloquei aqui serve para qualquer negócio. Mas pode ser que na sua empresa tenham outras que eu não citei. E aí você precisa levantar isso. Precisa mapear essas situações. E para esses inimigos, vamos chamar assim, conhecidos, você já pode montar um plano de contingência. E esse plano de contingência ele vai ficar lá guardadinho, lá salvo no seu computador, impresso se for o caso, porque vai que você tem um problema de falta de energia, você não consegue acessar nada, não consegue imprimir. Então vai lá, você tem lá no seu computador, tem um impresso, é uma contingência. Lembre-se disso. E você vai tê-lo guardadinho para quando você precisar, você vai acessar. Você já vai ter pensado em ações para resolver aquilo. Agora,
Tem situações que você não conhece esses inimigos com bastante antecedência. Alguns, como eu comentei, você consegue pegar eles porque são recorrentes. Vira e mexe acontecem. Mas tem outros que você não tem ideia de quando que vai acontecer. E para esses, que vamos assim dizer, são inimigos desconhecidos e que eles batem na sua porta aí de uma hora para outra, assim que você tiver ciência deles, você vai ter que startar, você vai ter que iniciar a elaboração, a montagem de um plano de contingência para eles. Esses, infelizmente, você não teve como se preparar com tanta antecedência. Porém, só o exercício que você já fez de preparar plano de contingência para outras situações, com certeza algumas ações que estão lá poderão servir para essa outra situação. E possivelmente outras ações também terão que ser adicionadas. Então, você já se preparou com alguma coisa. Você não vai começar do zero. Então, assim que você teve ciência desse problema, com a antecedência que foi, já senta e já começa a montar. Para que essa ameaça, quando realmente ela chegar, você já esteja melhor preparado para lidar com ela. E para aquelas que você já conhece, começa a fazer o mais rápido possível. E mesmo aquelas que você ainda não conhece, você fazendo com um pouco de antecedência, com certeza algumas ações vai dar tempo de você colocar e vai com certeza mitigar o impacto dessa adversidade. Mas para você organizar um bom plano de contingência, ele não pode ser um trabalho solitário. Não tem como você fazer esse trabalho sozinho. É um trabalho que tem que envolver muitas pessoas, muita gente mesmo. Se você fizer esse trabalho solitário, pode ser que você não consiga entender ações de outras áreas que elas vão precisar de você. Quando a gente monta um plano de contingência, você tem uma pessoa que, vamos dizer, um líder de projeto. É aquela pessoa que está ali juntando todas as áreas e demandando para todas as áreas pensarem em situações onde poderia ter um problema de continuidade operacional e quais são as ações que vão ser implantadas ou que precisam ser implantadas em caso de uma crise. Cada área vai olhar o seu. Cada área vai entender ali dentro da sua operação, dentro do seu dia a dia, o que precisa fazer para continuar tocando o barco, para continuar tocando a operação. E aí cada área vai sair com o quê? Com um plano local. Então você na área de logística vai montar o seu plano. Você vai montar o seu plano de contingência da logística, um plano local. E aí esse plano local da sua área e com outras áreas da produção, da manutenção, do RH, do comercial, cada um juntando as suas ações, vai se formar o quê? Um plano empresarial de contingência. E aí todo mundo vai estar com o mesmo foco. Passar por aquele problema, por aquela adversidade, de forma estruturada, com menos arranhão possível. Para você montar o seu plano ali, o plano local, que vai fazer parte de um plano empresarial, você precisa conhecer bem o seu processo. Você precisa conhecer bem as interfaces. Tudo que pode acontecer e que pode impactar a continuidade. Então, como você está fazendo isso com antecedência, você tem condições de chamar mais pessoas que trabalham com você para discutir situações e discutir ações que deveriam ou que poderiam ser implantadas para você continuar o trabalho. E dessa forma, você vai ter mais possibilidades, mais coisa vai aparecer. E eu, particularmente, entendo que uma boa técnica para você montar um plano desse tipo é fazer um brainstorming. Fazer um brainstorming. O brainstorming é uma técnica muito simples e poderosa para vir com ideias da equipe, de pessoas que conhecem o processo. Então, durante uma reunião de brainstorming, com esse foco, o foco de evitar a parada, manter a operação funcionando, vão surgir diversos pontos. E o grupo que está lá discutindo na reunião de brainstorming deve pensar em tudo que precisa ser feito para que a operação não pare,
ou tudo que pode fazer com que a operação pare. Uma vez que você sabe tudo que pode fazer com que uma operação pare, você vai pensar, tá bom, e qual é a ação que eu preciso ter para que ela não pare? É aí que você vai montar um plano de ação focado na contingência, focado na continuidade da sua operação. Uma vez que você já entendeu tudo que poderia causar uma parada, uma descontinuidade da sua operação, e que você, junto já com a equipe, estabeleceu quais são as ações, quais são os recursos que de repente você precisa implantar, comprar, qual o tempo que demora para colocar em prática cada uma daquelas ações que vocês definiram. Você tem pronto um plano local, um plano de contingência local da sua operação. E aí você vai levar esse plano e vai ter que entender se outras áreas não tem alguma demanda ou alguma ação que depende da sua. Porque se você tiver alguma demanda, por exemplo, a área de produção pode falar, olha, não podemos parar o recebimento, a entrega de matéria-prima. Ele não vai, ele fala que não pode parar de receber matéria-prima, mas quem garante que isso não vai acontecer? É a logística. Então é um ponto dele, mas é uma ação que com certeza quem vai conseguir ajudá-lo é a logística. Então você precisa pegar essa ação e colocar no seu plano. Ou montar já uma ação, se é que você não pensou nisso, montar como é que você vai resolver esse tipo de problema. Criar uma ação para essa situação que ele colocou de não poder ficar sem receber matéria-prima. E aí você juntou tudo, aí você tem o seu plano ali local, prontinho, para quando acontecer uma situação de crise, você já sabe o que precisa ser feito. É melhor você ter um plano de contingência e nunca usá-lo do que você não ter nenhum e um dia precisar. Tenha certeza disso. É igual seguro. Ninguém quer ter um seguro de carro, ninguém quer usar o seguro do carro. Mas quando você precisa usar, pelo menos você consegue arrumar o seu carro, ou se roubaram, você consegue comprar um outro. Agora, quando você não tem, aí você perde tudo. Então ninguém quer usar, mas quando precisa usar, ele te ajuda. Então o plano de contingência é igual ao seguro. É melhor você ter e não precisar usar, do que você não ter nada e um dia que você precisar, ficar na mão. Agora, você já sabe a importância e por que investir tempo e dinheiro na elaboração de um plano de contingência. Se a sua empresa já tem, ótimo. Se não tem, discuta com as pessoas, influencie as pessoas. Mostre para elas que é importante ter um plano para se preparar para situações que a gente não quer que aconteça, mas que podem acontecer. E estar preparado com antecedência é muito melhor do que você não ter nada. Coloque isso, converse com as pessoas, influencie, discuta esse assunto dentro da sua empresa. Legal? Espero que você tenha curtido bastante esse vídeo. E se você gostou, marca aqui pessoas que também deveriam estar assistindo. Deixe nos seus comentários, que vai ser muito bacana a gente compartilhar com mais gente possível. E eu espero você no próximo episódio dos Segredos da Logística. Um abraço e até mais.